Muito bem, meus amigos ligados aqui no Gol, estamos agora com o Pietro Loredo do Futebol Total para falar de Red Bull Bragantino. Eu sei que tem uma torcida fanática em Bragança e tem muita gente que está de olho porque é um projeto diferente, é um projeto que chegou já faz um tempinho que o Red Bull está aí dessa forma, né? Como o Bragantino, essa parceria virou um clube, né? O Red Bull Bragantino, mas tem muita gente que atrai atenção com uma expectativa sobre essa equipe e vai começar mais um Campeonato Brasileiro. Claro que o Red Bull tem que ter a atenção voltada aqui do Gol. Pietro, em primeiro lugar, queria te agradecer demais por topar conversar aqui com a gente. Pô, conheço muito seu pai, né? Eu conheci você de pequenininho. Estou me sentindo um velho aqui, mas é um prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre o Red Bull Bragantino. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Estou aqui substituindo meu pai, tentar um pouco a altura, mas vamos falar aí desse Red Bull Bragantino, desse projeto aí desde 2019 no Bragantino, né? E vamos para a 6ª temporada na Série A. Então, 6ª temporada na Série A é uma Série A que no ano passado foi mais dificultosa do que nos outros anos, né? O time acabou brigando ali contra o rebaixamento, o que destoou um pouco do que a gente via nos outros anos, sempre brigando por vagas, em certo momento até brigando pelo título. O que aconteceu de errado no ano passado e qual a expectativa do torcedor pensando neste ano? Como que o torcedor vai para esse Campeonato Brasileiro? A temporada 2024 foi muito diferente, né, do Red Bull Bragantino, aquilo que todos estavam imaginando. Em 2023, você tem uma baita campanha, né, comandada pelo Pedro Caixinha, até como você falou, brigando por título, né, teve jogos aí, confrontos diretos, acabou não ganhando, mas classificou-se para a Libertadores, para a fase de pré-Libertadores, e em 24 começa com o Paulista dando errado, pede para o Santos. Aí depois você é eliminado na pré-Libertadores para o Botafogo, e começa o brasileiro bem, mas depois decai muito, né? Acho que na minha visão, tanto culpa de treinador, diretoria, saída de muitos atletas, né? A gente perde o Léo Ortiz e o Elinho no meio do ano, acho que o desempenho acaba caindo e acabou sofrendo para ficar na primeira divisão, brigou aí até a última rodada para se manter, aí na última rodada precisava vencer do Criciúma, acabou vencendo, mas eu acho que realmente é um ponto fora da curva. Esse ano não vejo o time brigando para não cair, acredito que volte aos trilhos, né, brigando aí, quem sabe, na parte de cima da tabela, de 10º para cima. Então, aquela expectativa de tentar uma vaga em competição sul-americana, né? Chegou até a final da Sul-Americana já, mas buscar uma Libertadores, buscar uma Copa Sul-Americana, que é mais ou menos a ideia que essa diretoria tem por todo o investimento que é feito na equipe do Red Bull Bragantino. Como que joga esse Bragantino hoje? Para quem vai começar a ver o Campeonato Brasileiro, não assistiu o Campeonato Paulista, é um time que é um pouquinho mais propositivo, ele reage mais? Como que é, o que se esperar dessa equipe do Braga para esse ano? A proposta de jogo da Red Bull como um todo, né, como empresa, é muito parecida, né, em todos os países. Aqui no Brasil, claro, tem uma adaptação ou outra, mas é aquela visando, né, aquela pressão no campo adversário. Já tinha isso com o Pedro Caixinha, agora com o Fernando Seabra continua, claro que com algumas variações, e é interessante, o Seabra tem usado o modelo aí nos últimos jogos, que é um 4-1-3-2, né? Então é um time bem para frente, com marcação bem alta, e agora vai mudar um pouco, saiu o Lucas Evangelista, mas um time base, assim, vamos pôr para essa temporada do Brasileiro, eu acho que seria o Cleiton, que é o goleiro, o capitão, na lateral o André Hurtado, Pedro Henrique Guzmán Rodrigues, que veio essa temporada do Peñarol, né, fez uma campanha boa na Libertadores, e o Juninho Capixaba. Meio campo, o experiente Gabriel, passou por Palmeiras, Corinthians, Matheus Fernandes, o John e o Vinicinho, que para mim acho que é a grande surpresa desse ano para o Massa Bruta, né, que para mim a revelação do Campeonato Paulista, tem 4 gols já na temporada, e no ataque o Sacha e o Pita também contratação nova, né, veio do Cuiabá, então você pode ver que é um time muito para frente, são 3 atacantes aí, mas o John também podendo fazer essa função de ponta, então sempre um time muito para frente, assim tem jogado o Bragantino nesse começo de temporada. Então, eu ia até perguntar para você qual que são os nomes que você destaca mais com relação a esse time, né? Aquele jogador que vale a pena ficarem de olho aqui, que podem ter que tomar um pouquinho mais de cuidado durante o Brasileirão.
Eu acho que em setor ofensivo, eu acho que ano passado salvou o Bragantino foi o Sacha, né? Nos últimos 7 jogos fez 5 gols, ainda não balançou as redes esse ano, né? Teve uma lesão também, mas agora voltando ao ritmo, né? Eu acho que ele sempre é um referência na questão do ataque. O John John e o Vinicinho são 2 jovens que vêm começando muito bem. O John John assumiu a camisa 10 essa temporada, tá com essa responsabilidade, e o Vinicinho vem da base, é o artilheiro do time, mas para mim, eu acho que a cara desse time é o capitão, é o goleiro Cleito, né? Eu acho que ele tem feito a diferença desde o ano passado, e esse ano já com classificação na primeira fase da Copa do Brasil nos pênaltis, defendeu o pênalti, fez um gol, e na segunda fase a mesma coisa, defendeu e fez o gol, tem sido muito importante. Para mim, se for top 3 aí, eu colocaria Sacha, Vinicinho e Cleito. Então, e até uma questão, indo até para essa questão da SAF, né, desse projeto do Red Bull, eu sei que a torcida de Bragança é uma torcida que cobra bastante, é uma torcida que sabe que o time não vai bater de frente com os grandes, né, um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, mas quer estar ali no meio, brigando, e até entende por conta desse investimento todo que é um time que pode sonhar um pouco mais alto. Como que é visto essa relação do Bragantino? Porque a expectativa é que o time mudasse de patamar e conquistasse, já tivesse nesse momento, um título, né? Tivesse conquistado o Campeonato Paulista, mas frequentemente tem batido na trave. O pessoal tem alguma reclamação com relação à diretoria, à comissão técnica? O que está faltando para o Bragantino dar esse passinho além que já é aguardado desde a fusão? Eu acho que é comum do torcedor, né, querer depois algo novo, né? Em 2019, quando veio a empresa Red Bull, num time do interior, todo mundo ficou vislumbrado, começa ganhando o título da Série B, então o torcedor fica nessa expectativa, mas a gente sabe que do futebol não é tão preto no branco assim, né? Tem muitos times competitivos, e acho que o Bragantino até fez bem uma final de Sul-Americana, podia já ter chegado numa final de Paulista, acho que fez bons campeonatos brasileiros. Eu acho que para virar essa chavinha, né, a gente até comento com meu pai, eu acho que para virar a chavinha é quando tiver a arena nova. Eu acho que aí você muda realmente o patamar do time, porque ano passado foi entregue o novo CT, que é o CPD, Centro de Performance e Desenvolvimento, que fica ali próximo a Bragança, na região de Atibaia, um CT, assim, top 3 da América Latina facilmente, e isso já vai dar frutos, mas eu acho que com a arena que vai ser construída ainda a previsão desse ano, que reforme o Nabizão para transformar em arena, eu acho que mude esse patamar, mas a torcida sabe que pode mais, mas também tem um pouco de paciência, porque sabe que o projeto é sério e as coisas são feitas sem pressa por aqui. Tem essa mudança de filosofia também, né? O Bragantino é um time muito tradicional em São Paulo, mas que vinha de muitos altos e baixos, em alguns momentos caía bastante, né? Dentro do futebol paulista, dentro do futebol brasileiro, e ele retoma um cenário, então acho que entendem que essa profissionalização aqui veio num bom momento aí para o time do Bragantino, né? Com certeza, porque se você for voltar um pouco no passado, 2017 estava disputando o Paulista da A2, né? O Bragantino chega à final, ele sobe de novo, e em 18 ele estava na Série C, né? E ele classifica para a Série B em 18. Aí em 19 joga a Série B e é campeão já com a Red Bull. Mas era um time que realmente disputava o Campeonato Paulista da primeira divisão, estava frequentemente na Série B. Acho que 1 ou 2 anos aí, nesses anos 2000, a gente pode colocar que brigou para subir para a Série A, mas nunca teve força suficiente, né? E realmente sempre o time endividado, com crises financeiras, crises esportivas, com o time jogando mal e tudo mais, né? Tinha uma proposta de jogo diferente da Red Bull, a maioria dos times do Bragantino eram times defensivos, né? A gente teve, que foi um dos maiores técnicos do Braga, o Marcelo Veiga, o que mais comandou o Bragantino, né? Era um time sempre na retranca, tentando buscar por uma bola, e eu acho que o torcedor que sempre estava acompanhando no estádio, que na época enchia o estádio com 200 pessoas, enchia entre aspas, né? Hoje em dia o estádio, em qualquer jogo aí, você está pegando média de 5 mil torcedores. Pessoal, acho que é pouco, mas Bragança tem 180 mil habitantes, né? Então, se você for analisar, até que é bastante gente. Mas, realmente, eu acho que a torcida entende esse lado por ter vivido isso. E ainda fica com esse gostinho de vitória por causa dos anos 90, né? Onde foi o auge do Bragantino, ganha o Campeonato Paulista, é vice-campeão brasileiro. Então, acho que a torcida consegue mesclar essas duas eras, né? De era de vitoriosa e a era que sofreu,
Então, acho que isso junta e forma-se, então, essa torcida pensando nesse novo momento do Braga com o Red Bull agora. Então, e aí pensando nesse formato, né? Você acha que o Red Bull vai atrás de reforços? Qual o setor que você acha que teria que observar um pouquinho mais? Porque o Campeonato Brasileiro desse ano tem essa particularidade. O campeonato começa, depois de 12 rodadas ele para por conta do Super Mundial, abre-se uma janela, muita gente pensando em jogadores que podem sair, e é claro, também de olho naquelas vagas, naquelas posições em que precisa de reforços. Você apontaria ali uma possibilidade de alguém acabar deixando, né? Lembrando que é um projeto da Red Bull, é mundial, e também tem esse lado negativo também, às vezes um cara se destaca aqui e é levado para outro lugar, mas essa possibilidade de alguém chegar, algum setor que precisa mais? Olha, analisando, eu acho que o elenco está bem completo, né? Eu acho que agora, recentemente, saiu o Lucas Evangelista para o Palmeiras, e a contratação para suprir essa saída foi do Fabinho, do próprio Palmeiras, que é uma posição diferente. Mas eu acho que, analisando no elenco, eu acho que faltaria mais um lateral esquerdo. Hoje no elenco você só tem o Juninho Capixaba e o Guilherme, que é da base, né? O Luan Cândido saiu, foi emprestado para o Grêmio, né? Então você não tem nesse setor. E eu diria que mais um meio campo, né? Mais como essa função de camisa 10, que hoje no elenco você só vai ter o John, que faça esse meio ofensivo. O Evangelista fazia às vezes, mas no elenco você não tem outro dessa posição. No ano passado a gente tinha o Lincoln, que estava emprestado do Fenerbahçe e acabou o empréstimo dele e ele saiu do clube, e hoje você não tem mais. Eu acho que mais para rodar elenco, ninguém para vir para ser titular. Eu acho que o time titular está bem estabelecido. Diria que um lateral esquerdo e um meio campista mais ofensivo. Pode ser, quem sabe, a diretoria buscar nesse meio de ano. E aí você acha que pode haver dois Bragantinos, né? Muito time, a gente tem conversado aqui, falando dessa possibilidade. Começa o campeonato de um jeito, tem essa pausa, na hora que voltar, tem um tempinho a mais para trabalhar também, funciona, né? Vai ser uma intertemporada, né? Quem não está participando do Mundial vai contar com esse tempo a mais de preparação para uma segunda metade do Campeonato Brasileiro. Olhando os adversários também, você tem o Flamengo pensando na Copa Libertadores, o Palmeiras pensando na Libertadores, outros times dividindo a atenção com outros torneios. O Bragantino pode acabar se aproveitando um pouquinho mais dessa sei lá, divisão, a atenção mais dividida dos adversários para beliscar uma posição mais lá para o topo, ou você vai mais comedido? Não, aqui ficar no top 10 está ótimo. Não, eu acho que justamente pode favorecer o Red Bull Bragantino, sim. Acho que em períodos de descanso maior, por exemplo, como data FIFA, o Bragantino sempre foi muito proveitoso. E é até interessante, com o Pedro Caixinha, com o Seabra, agora a gente está tendo também, em período de data FIFA, o Bragantino costuma dar bastante dias de folga, que surpreende muita gente, que o pessoal às vezes só trabalha, né, só nos treinos, enfim, fica uma semana só treinando. O Bragantino às vezes dá 2, 3 dias de folga para os jogadores, e isso é bastante importante também, e claro, com os treinamentos depois para finalizar essa preparação, mas eu acho que sim, o Bragantino pode aproveitar essa situação, e eu acho que a gente falando aqui de suposição do Bragantino brigar, né, pelo top 10, mas pode ter certeza que dentro do elenco, a cobrança deles, diretoria, até a cobrança de fora, agora com um Klopp como diretor global da Red Bull, você tem uma cobrança muito grande por resultado dentro de campo, né? Então acho que dentre eles vão querer ganhar o Campeonato Brasileiro, pode ter certeza. Então acho que essa pausa para o Super Mundial vai ser muito proveitosa para o Bragantino e vai tirar essa diferença para os grandes clubes que hoje você fala que estão numa prateleira acima no futebol brasileiro. Até você trouxe um ponto muito importante, a gente tem essa exigência aqui, né? Não é ninguém que está ali em cima, né? Tem simplesmente Jürgen Klopp, um dos grandes treinadores da atualidade aqui, fazendo esse projeto e de olho, inclusive, foi para Bragança recentemente, foi lá, comeu um sanduíche ali, que eu recomendo demais, quem for para Bragança eu recomendo muito, mas tem essa cobrança também, tem esse contato mais direto com o Red Bull, né? E isso pode ter certeza que os jogadores, a diretoria, gostaram muito disso, né? Quando ele visitou lá e teve uma palestra com os jogadores, jogador tirando foto, jogador emocionado, pô, só vi esse cara na televisão e hoje ele é meu chefe, né? Então ele está assumindo, está numa nova fase na carreira, né? Ele saiu de treinador do Liverpool e assumiu esse cargo onde ele, teoricamente, é o chefão de todos os times da Red Bull.
tanto Leipzig, Salzburg, agora tem um time novo no Japão também, e o New York, né, nos Estados Unidos, além do Red Bull Bragantino. Então ele fez essa visita, assistiu o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque e assistiu o jogo contra o Novo Horizontino em Bragança Paulista. Então eu acho que essa pressão e essa proximidade também, porque logo nos primeiros meses, no primeiro mês dele assumindo, ele já fez questão de estar em Bragança Paulista e estar acompanhando de perto. Eu acho que é um plus a mais para esse time do Bragantino fazer um bom campeonato brasileiro. Tá certo, Pietro, muito obrigado. Quero desejar um ótimo campeonato brasileiro para toda a torcida do Red Bull Bragantino e um bom trabalho para vocês aí no Futebol Total. Ao longo da temporada, espero conversar um pouquinho mais com vocês para sentir como que está o andamento dessa equipe do Red Bull Bragantino. Obrigado pelo convite, rapaziada do Gol. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. E a gente volta, então. Tem todos os clubes do Brasileirão aqui presentes no Gol, se preparando para o Campeonato Brasileiro. Aquele abraço.